Segundo o IBGE, existem no Brasil 74 milhões de cães e gatos domésticos. Quando esses animais ficam doentes, existem poucos serviços públicos de qualidade, o dono acaba tendo de procurar um veterinário particular. E aí vem a conta e tudo mais. E por que não fazer um plano de saúde para animais, assim como os que nós humanos temos? Foi a partir dessa pergunta que o advogado e empresário Tiago Batista criou o primeiro plano de saúde pet aqui no Espírito Santo. É o plano Life Pet. Estou aqui com o criador do plano e também com o nosso comentarista Wagner Fafá. Sejam bem-vindos, hein? Obrigado. Tiago, você é um advogado, né? O que um advogado foi se meter em plano de saúde para animais? Pois é, como advogado, eu senti uma deficiência na formação, que era a gestão do escritório de advocacia. Eu criei o escritório e tinha esse pouco conhecimento de gestão, fui fazer um MBA. No MBA tive contato com planejamento estratégico, ideias, marketing. Empreendedorismo. Empreendedorismo, exatamente. E vivi uma situação, ao adquirir há um ano atrás o meu pet, o meu cachorro, e numa clínica e me deparar com essa ausência de plano de saúde para pet aqui no estado. Na verdade, ninguém nem tinha muito conhecimento sobre isso. Pesquisei, vi que em São Paulo já existia, estudei o mercado de São Paulo e vi que havia essa oportunidade no mercado local. Agora, aqui antes até de começar o programa, o Wagner Fafá estava comentando que ele tem um plano com uma veterinária, com a clínica dele, mas é diferente, né? Como é que fala, Fafá, qual é a sua experiência? Na verdade, eu pago um valor mensal e tenho direito a uma série de exames, né? Sim. Eu acreditava que está tendo um plano PET. Pelo que o Mas você tem com uma clínica. Qual é a diferença, então, entre o que você está propondo e o que o Fafá tem? Pois é, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que disciplina como que um plano de saúde animal deve se portar. O que ele deve ter, os contratos de credenciamento, o contrato com o beneficiário. Isso tem que ser arquivado, além de outros requisitos, no Conselho Regional de Medicina Veterinária. O Conselho Regional de Medicina Veterinária vai outorgar o registro para você comercializar esse produto. Então, tem regras próprias. O que existe no mercado, como no caso do nosso amigo, é uma praxe em que as clínicas fazem o seu plano, entre aspas, diretamente com o seu cliente, que mais seria aproximado a um contrato de fidelidade. Certo. Para o consumidor não quer saber se está registrado, se não está registrado, ele quer saber se aquilo é honesto, se é bem feito, se não é bem feito. A principal diferença é o que você propõe é um plano onde o consumidor, quer dizer, o dono do pet, vai ter direto a uma rede de clínicas, não está preso a uma especificamente. Sim. Seria essa a diferença. Essa é a principal diferença, além da segurança maior que a gente por ser um responsável solidário, como plano. É interessante, Fafá, que mais uma vez a gente vê um exemplo de uma inovação que nasce a partir de um problema, né? Necessidade. Ele vivenciou isso, aqui no estado não tinha o plano, ele vivenciou e a partir desse problema ele identificou e já com esse viés de empreendedor avançou com a questão, não é isso? Sim, eu tive um problema, eu tive que fazer uma radiografia de um cachorro, R$350 só em Vila Velha. Para fazer radiografia. E um plano como esse, quanto que uma pessoa vai ter que pagar, por exemplo, por mês? Tem as modalidades, mas em média R$49 por mês. É interessante. Dizer, e ela está coberta aí, o pet dela está coberto para, vamos dizer, são todos os tipos de procedimento? Ou são tem mais as modalidades, tem ambulatorial, hospitalar e o reembolso. Como os humanos. Exatamente. Mas um procedimento particular pode custar até R$6.000, um único procedimento, por exemplo. Quer dizer, isso dá uma garantia, uma segurança. Então te dá uma garantia de você não ser surpreendido com uma necessidade e dessa. Hoje você não tem muita gente que tem um animal pet, que tem um animal doméstico em casa, né? Muita gente. Então, quer dizer, isso acaba sendo uma certa tranquilidade, dá uma certa tranquilidade para o proprietário do animal. Né? Sim, eu recebi depoimentos na nossa fanpage de pessoas falando exatamente isso, que se tivesse recurso poderia ter dado uma assistência maior para o pet, porque realmente hoje não há a menor diferença de tratamento entre o pet e os outros membros da família. A preocupação é a mesma, o carinho é o mesmo. Infelizmente a gente não tinha, agora podemos ter essa segurança maior para se tiver um procedimento desse, por exemplo, ter um plano. Esse plano que você está lançando, ele já está pronto ou está em vias ainda? Sim, ele está pronto. A previsão de lançamento no mercado é dia 1º de outubro. Quer dizer, lançamento no mercado, só a partir daí ele irá credenciar clínicas ou ele já está com clínicas? A gente está na fase de credenciamento, que é um dos requisitos da resolução para a gente poder atender no Conselho Regional. Aí vai ter uma variedade de clínicas por municípios diferentes, imagina? Sim. E o nosso credenciamento, graças a Deus, está sendo bem recebido. E procedimentos mais caros,
Por exemplo, um cão tem um câncer, por exemplo. Vai ter plano para isso também? Vai ter a modalidade, que é o Platinum, por exemplo, o Premium, eles cobrem esse tipo de E já procedimento. tem ideia quanto custará, por exemplo, o plano mais caro, Em torno de R$200, 200 e poucos reais. que é um completo... Esse cobre, inclusive, especialista vindo de fora, procedimento, reembolso, mesmo quem não está na rede de credenciados, esse plano, o prêmio, ele vai cobrir. Vai ter variação de acordo com a idade do pet, não, né? Sim. Sim, vai Isso ter. é interessante também. Igual adulto, né? Igual a gente humano também. Ficou Mais velhinho vai ficando mais caro. Sim, de 0 a 11 meses, de 1 ano até 8, e vai ter o plano, a modalidade especial, que é para cima de 8 anos. Rapaz, se o cidadão estiver aposentado, já foi idoso, tiver um cão idoso também, ele está danado. Hein? O meu cachorro tem 11 anos. É, né? Eu tenho um amigo que passeia todo dia de manhã no Pai do Canto com o cachorrinho dele. Se o cachorro ficar doente, ele vai ficar... Mas é tranquilo. Sim, fica doente. O pessoal da Praia do Canto consegue bancar isso. Praia do Canto. Agora, Tiago, você deve ter ouvido falar muito aí, quando você lançou a ideia, aquela famosa frase, né? Por que eu não tive essa ideia antes? Ouviu Sim, isso? Muito. E eu escuto, teve gente que falou, inclusive, que teve a ideia. E qual é a diferença entre ter a ideia e executar a ideia? É você realmente correr os riscos necessários para transformar esse sonho numa realidade. Acho que, se for pensar no principal diferencial do empreendedorismo, é a pessoa que consegue transformar essa ideia numa ação, que consegue realizar realmente esse sonho. E foi difícil? Foi. Agora eu estou falando assim, não só para a questão, o seu exemplo em especial do plano PET, mas como um empreendedor, né, até mesmo para inspirar outras pessoas que estão nos ouvindo, é difícil partir da ideia para a execução e criar um negócio? Muito difícil. Por que é difícil? Porque as pessoas no início, elas acreditam, mas elas não confiam. As pessoas, elas sempre têm aquela dúvida se o seu negócio vai dar certo ou não. Só que até você validar o seu projeto, validar o seu negócio, às vezes você perde o time. E você participou de algum treinamento aí dessas instituições, eu fiz, incubadoras ou o Sebrae? Eu passei por alguns MBAs, tive a oportunidade de estudar empreendedorismo, procurei o conhecimento também disponível pela internet. Passou por essas etapas de validação do projeto? Sim. Fui questionado, tivemos várias reuniões de problematização, o que poderia dar errado. Mas, resumindo, é você ter um sonho, investir nesse sonho, correr riscos, porque o grande medo do empreendedor é correr risco, mas o risco faz parte do negócio. Seguindo um processo. O empreendedor não tem medo de correr risco. Sim. As pessoas, às vezes, ideia todo mundo tem. É isso aí. Até mas chegar nesse ponto do mercado. Muito boa essa explicação do Thiago. Acho que o proveitoso. panorama, de modo geral, é esse. Né? Obrigado. Mas tendo um sistema, tendo um método, aí fica até mais fácil ter a coragem, né? Porque não está tirando... O planejamento é o planejamento, né? Ok, Tiago, muito obrigado você pela participação aqui no programa. Parabéns aí pela iniciativa e boa sorte, viu? Obrigado. E que o preço seja barato para que o Fafá possa sair do planinho dele para um plano de verdade. Vai ter promoção de lançamento. Já tem um site, Tiago, desse fanpage sua? Já. O nosso site... Grande plano aí. Nosso site é lifepetmais.com.br. Lifepet mais.com.br. Ok. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Parabéns. No próximo bloco, a Procuradoria-Geral do Espírito Santo está concorrendo ao Prêmio Inovare 2015, o maior prêmio brasileiro de inovação na Justiça. Mais detalhes a seguir. O programa Inovação volta já.